Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje a gente recebe aqui uma convidada muito especial que faz parte da história do nosso esporte, Carla Moreno. Ela que esteve nas Olimpíadas de 2000 e 2004, contou um pouco pra gente como é que foi o começo dela no esporte, como ela descobriu o triatlon, como é que foram essas classificações, como é que foi estar nas Olimpíadas, e também a carreira dela. A Carla ganhou inúmeras vezes provas do Troféu Brasil, ganhou o campeonato 8 vezes. Ela me falou agora aqui, deixa eu só ver se tinha anotado, não, mas é 8, 9 vezes. Ganhou o campeonato, Troféu Brasil, já ganhou o Internacional de Santos, é, ganhou, vitória tem de monte aí. Se a gente começar a listar, dá um podcast só listando as vitórias dela, só os pódios de Carla Moreno. Então, com certeza, umas pessoas aí que fez a história do nosso esporte e continua fazendo. Então, aqui a gente traz um pouco dessa memória aí do triatlon brasileiro. E hoje também, coincidentemente, é a estreia do triatlon feminino nos Jogos, então o episódio especial para esse dia também é muito especial. Antes de a gente seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então nossa parceira aqui é a Dux. Então a Dux que tem os melhores suplementos do Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Tem cupons de desconto do Mundo Tri, géis, barrinhas, whey, cada hora, toda semana muda. Então no site vai ter coisa nova lá na Dux. Então não deixem de comprar na Dux com o cupom do Mundo Tri. A Alum, nossa parceira, eu não tô com roupa da Alum aqui, não, que eu tô com frio pra caramba, mas a Alum é nossa parceiraça. Daqui a pouco tem, vamos falar de novos produtos da Alum que a gente recebeu para teste, mas espetaculares, cupom do Mundo Tri. E eu vou deixar o MT Descontos, que é o link onde vocês vão ver todos os nossos parceiros de desconto. Tem muita coisa boa para vocês aproveitarem. Não comprem nada sem olhar no MT Descontos. E vocês gostam do Mundo Tri? Lógico que vocês gostam. Estão me ouvindo aqui, estão ouvindo a gente. Então você pode ser membro do Mundo Tri. Então, no YouTube, do lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. E ali você já vê todos os benefícios do membro. Se você tiver no iPhone, no iPhone não tem, então o link está aqui embaixo. Esse Seja Membro não existe no iPhone, ninguém sabe por quê, mas eu deixei aqui embaixo o link para vocês acessarem o MT Club. E aí tem vários benefícios. Daqui a pouco contar uma novidade aí que só os membros do Mundo Tri do MT Club terão aí agora em agosto, uma açãozinha aí diferente. Tá? Então você pode ser membro do Mundo Tri, custa um gelzinho por mês só, você pode dar aquela moral pra gente. Vou deixar o link também no nosso desse moletom aqui, do nosso boné, a nossa viseira também, que agora está disponível. Enfim, deixar tudo aqui embaixo. E agora vamos para o episódio mais que especial com Carla Moreno. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje eu recebo aqui uma das lendas aí do triatlon brasileiro, Carla Morena. E Carla, tudo bom? Tudo e você? Um prazer estar aqui. Ah, eu que agradeço. Apanhamos para a tecnologia, apanhamos para o Covid Sim, até, mas chegamos aqui, sim, né? sim. Tardei, mas E, não falhei. pois é, eu gosto de começar sempre do começo, assim, de entender um pouquinho como que você foi, né? Como que o esporte entrou na sua vida e, consequentemente, depois do triatlo. Você estava falando aqui que você começou em 96, né? Como é que foi? Como é que você é de São Carlos, que hoje é a terra do triatlo, todo mundo quer fazer Sim, triatlo, quer ir para lá. Como é que entrou na tua sim. vida o triatlo, o esporte? Eu faço esporte desde os 3 anos de idade, né? Desde muito pequena. Minha mãe sempre gostou de atividade física, então ela sempre me colocou para. E eu era muito pequena, assim, sabe? Por exemplo, eu tinha 10 anos e parecia que eu tinha 5. Uhum. Então, como eu era muito miudinha, asmática, o médico sempre me recomendava fazer esporte. Também me colocava em tudo. Então, eu já fiz, assim, muitas modalidades. E a natação, que era mais recomendado para asma naquela época, quando eu tinha 7 anos, e foi quando eu entrei aos 7 anos na natação, eu me apaixonei pela natação. Eu era muito ruim, mas eu adorava nadar. Eu ia nas competições, assim, eu era sempre última, sabe? Os festivais e tal, mas eu adorava ir nas competições e comecei a me dedicar cada vez mais. Comecei a ter mais disciplina, comecei a treinar, mesmo sozinha eu treinava. Uhum. Então, assim, que eu sou do interior e eu não vivi a minha infância em São Carlos. Eu vivi minha infância em Dourado. É uma cidade mais ou menos uma hora mais ou menos de São Carlos. E é uma Uhum. cidadezinha muito pequena. Deve ter, na época devia ter um, quê? Uns 6 mil habitantes, alguma coisa assim. Então, uma cidadezinha pequena. Não tinha uma estrutura, sabe, assim. Uhum. Então, foi lá que eu comecei a nadar. O esporte que eu mais durei foi a natação, para depois seguir para o triatlo. Mas Uhum. entre a natação e o triatlo, quando eu me cansei de nadar, assim, já no final da adolescência, né, com 17, 18 anos, eu busquei fazer corrida. Então, comecei a fazer algumas provas de corrida, comecei a correr,
E dali para o triatlon foi só comprar bike. E aí eu comecei no triatlon. Eu comecei no Internacional de Santos de 1996. Foi a minha primeira prova de triatlo. E eu comprei uma bike umas 3 semanas antes. Tanto que eu nem sabia mudar a marcha. Era aquela marcha, sabe, no quadro? Aquela Aham. alavanquinha no quadro? Sim. Eu tenho a bike até hoje. Eu tenho esse quadro até hoje. E eu comecei no Triatlo Internacional de Santos como amadora. Uhum. E depois eu fui fazer o circuito do Troféu Brasil. 4 meses depois que eu comecei, teve o Campeonato Mundial, porque antes tinha a ITU, mas Uhum. tinha a TPT, né? Uhum. E o Triathlon Pro Tour. E o Triathlon Pro Tour, que são as regras praticamente hoje do Ironman, tudo isso, as provas sem vácuo. E era muito forte. A ITU ficou muito mais forte depois que entrou nos Jogos Olímpicos em Uhum. 2000. Uhum. Então, eu fui campeã no Campeonato Mundial da TPT em 1996 na Áustria. Então, e depois disso eu segui fazendo ainda o Troféu Brasil, mas as etapas que tinha do amador, Uhum. mas em novembro eu já comecei a competir como profissional. Então, assim, eu fui muito rápida Uhum. no amador, né? E já me tornei profissional em final do ano de 1996. Essa do TPT acho que não tinha ouvido falar. Legal entender isso aí. E era a mesma. Qual era a distância? Distância olímpica, mas sem vácuo? Sim, sem vácuo, Ah. 1540 a 10. Eu fiz poucas provas de distância short. Uhum. Eu fiz o short no Troféu Brasil, por exemplo, só no amador. Porque quando eu passei para o profissional, Já era já era standard, né? olímpico. É. Eu não, é olímpico, né? Agora É. é standard. Eu não sei se acredito que bem lá no início do Troféu Brasil, anos antes, né, de eu Uhum. começar, eu acho que tinha distância sprint, né, o short, para o profissional. Mas quando eu Uhum. entrei, já não. E mesmo depois disso, eu sempre disputei muita prova só na distância standard. Vamos falar Ah, certo, né, o negócio. entendi. E mais uma pergunta agora, mas como é que você descobriu que existia triatlo? Porque em 96 o triatlo não era um negócio, estava, tudo bem, já tinha, acho que Leandro Macedo, Manzan já vinha ali. Como é que você descobriu esse trem, assim, desse esporte doido? Revista! É verdade. Comecei a comprar revista de esporte e tudo Uhum. mais, e descobri que tinha essa modalidade, e eu comecei a receber também, porque como eu corria e também nadava, eu não deixei, meu início no triatlon, eu não deixei de competir em natação e nem de competir provas de corrida. Uhum. Eu fazia triatlon, eu nadava também e também fazia as provas de corrida. E nesse momento eu comecei a receber da natação, né? Que quando eu comecei a correr e tal, eu comecei a receber os calendários das provas que tinha de duatlon, né? Chamava duatlon Uhum. o aquatlon, na Uhum. verdade. Nadar e biatlon, na verdade. Uhum. Nadar e correr. Então eu comecei a fazer tanto que o dinheiro da minha primeira bike, eu ganhei um biatlon em Maresias. Uhum. E daí eu peguei o dinheiro e comprei a bike. E aí fui fazer a prova do Internacional. Então, assim, eu fiz bastante provas também, dessa de nadar e correr. Ah, Tanto legal. que eu disputei já o Campeonato Mundial de Aquathlon, que foi corrida, natação e corrida. Uhum. Em 2003 eu fui campeã na Nova Zelândia, na Elite. Em 2005 eu fui vice-campeã no Japão. E depois eu voltei a fazer essa prova quando eu me tornei amadora. Em 2019 na Espanha eu fui segunda na minha categoria e segunda geral também amadora. É uma Pô, prova que eu adoro. não, e é legal de falar, porque eu também, a galera, entendeu? Acho que isso acabou trazendo muita gente, né? O aquatlon, né? O biatlon, aí, Sim, chamando, trouxe muita gente, né, pro triatlo, assim, que vai descobrindo, já faz as sim, duas ali. E a maior dificuldade que a galera acho que ainda tem hoje é a bike, né? Por custo ou lugar sim, de treinamento. exato. A segurança. É, isso era legal. E quando você tornou profissional, você já teve, você sempre foi atleta, mas você queria ser atleta profissional, assim? Você queria viver do esporte? Era a tua ideia já? Na natação eu já era atleta profissional, eu já Hum. vivia do esporte. Uhum. Tá. Então, por isso até que eu não deixei de fazer natação e nem corrida, por quê? Porque eu recebia salário para correr e eu recebia salário para nadar. Então, aí eu me tornei uma triatleta. E Uhum. pouco tempo depois, assim, eu me considero uma pessoa, assim, de muito... Eu não gosto de falar da palavra sorte, Uhum. sabe?
mas acho que muito abençoada, assim, porque com 10 meses no esporte, praticamente, eu me tornei uma atleta profissional e eu entrei em grandes empresas, assim, logo de cara, sabe? Em 97, eu comecei no triatlon e eu já fiz parte do time da Nestlé, da Nike. Que legal. Então, assim, eu sempre tive bons patrocinadores. Eu vivi Uhum. uma época, assim, de ouro mesmo do triatlo, onde tinha os melhores salários, empresas investindo, enfim. Não tinha mídia social, então não tinha que É. fazer nenhum post nem nada para ganhar dinheiro. Era Só uma tinha que época boa. trabalhar, né? Só Só tinha que trabalhar, fazer. só Só... treinar, só Exato. treinar. Não, isso é muito legal, porque eu sou de Brasília, então eu assistia, Uhum. meus contatos com o teatro veio de ver, o Macedo passava na televisão, sei lá, Sim, toda semana tinha alguma coisa do Macedo lá, sei, mas só vinha praticar teatro, sei lá, 20 anos depois, eu não tinha entendido isso, mas eu lembro das partes das empresas grandes, tipo, eu lembro até da chegada acho que do Internacional de Santos, né, que era a Bliss, né, o iogurte, sim, sim. que, Eu fiz parte da equipe deles, da Nestlé, é, da Bliss. Depois teve Bliss Sport. que legal. Lá em São Carlos, né, eles não sabiam o que era triatlon quando eu comecei. Uhum. Então, por exemplo, todas as vezes que eu ia dar uma entrevista e tal, a pessoa o próprio repórter, assim, ele chegava, ele não sabia o que ele ia fazer, ele queria perguntar, assim, sabe? Ele olhava assim para minha cara e falava, calma, calma, vou explicar. Primeiro nada, depois pedala, depois corre, sabe? Então eu ia explicando tudo e tal. E as pessoas falavam com a minha mãe, por exemplo, falavam assim: ai, sua filha é artista, tá no teatro. A minha mãe não tá no teatro, não, é esportista, mas triatlon. Então, assim, de explicar, sabe? Hoje eu paro e olho assim, aquela cidade que nem sabia o que era triatlon, e hoje você vê um polo ali, sabe, de Uhum. treinamento. É muito legal saber que eu fiz parte ali, Ah, sabe? Botei uma sementinha e tudo mais. Nossa, é muito bom isso. Eu acho que cada atleta profissional, uhum. ele faz parte da história do esporte, Sim. sabe? Então, não importa, não é só porque eu fui para os Jogos Olímpicos. Eu acho que cada atleta tem seu valor dentro da história, sabe, do esporte. Então, eu vejo isso, sabe? Que eu pude fazer parte ali daquela história em São Carlos, a história do nosso esporte no país. Então, Uhum. fico bem feliz com isso. Não, vamos chegar nos Jogos Olímpicos aqui. E como é que foi teu primeiro ano de pro ali, que você virou elite ali em 97? Como é que já competiu o quê? O Troféu Brasil, o TPT você chegou a fazer também esse ano, não? Sim, 97? sim, fiz as provas do troféu, tudo, mas eu comecei também a fazer as provas que valiam vácuo. No final de 97, porque o brasileiro valia vácuo, e foi na transição de 97 para 98, que foi quando começaram a falar dos Jogos Olímpicos. Uhum, E aí eu comecei a olhar completamente para esse lado, porque era um sonho de criança. uhum. Desde os meus 7 anos de idade eu falava que eu queria ir para os Jogos Olímpicos, imagina? Então, eu vi assim, meus olhos brilharam assim, Aham. claro. Aí é uma oportunidade para você realizar o seu sonho. Então, daí eu fiquei completamente voltada para esse lado. E como é que foi essa primeira classificação, primeira tentativa, né, para a classificação olímpica, viajando para tudo quanto é lugar do mundo, competindo e eu lembro que mudaram Foi, as regras, né, no meio, porque acho que o Greg Bennett foi um dos caras que reclamou que ele era o líder do ranking, aí zeraram o ranking, e aí começou tudo de novo, tava meio se entendendo ali, né? sim, na verdade, naquela época, e eu acho que até no PAN de 99 e no PAN de 2000, até acho que 2007, se não falha a minha memória, hein? Ó, porque eu já estou meio velhinha, então às Uhum. vezes falha a memória. Os Jogos Pan-Americanos dava vaga direta para os Jogos Olímpicos. E eu não Winnipeg, né? tive, e eu não tive tanta oportunidade assim, entre 97 e 99, de fazer circuito mundial. Fiz uma prova ou outra, assim, Uhum. sabe? Eu não tinha verba para viajar, para fazer. Por mais que eu tivesse já patrocínio e tudo, mas o triatlon sempre foi um esporte caro e você Uhum. investir em equipamento, tudo, próprias provas dentro do Brasil, inscrição e tudo mais. Então, assim, não dava para fazer tudo também. E eu não pude fazer. Então, minha única chance, assim, de eu ir para os Jogos Olímpicos era os Jogos Pan-Americanos. E a seletiva dos Jogos Pan-Americanos, ó, foi dureza. Foi nele Porque que eram, roubaram sua bike antes de ir? Qual foi que você... sim, antes dos Jogos Conta essa Pan-Americanos. história pra galera aí, pô.
Então, primeiro para classificar, que já foi super. Eu perdi na primeira classificatória, eu acho que eram 4 etapas, se não me engano, e 3 melhores resultados. E na primeira etapa que eu fiz para classificar, eu fui quinta. Tive muito problema na prova. Uhum. E aí, tipo assim, nas outras 3 eu falava assim, é tudo ou nada. Daí eu ganhei as próximas 3 etapas. E aí consegui me classificar. E quando eu estava indo para os Jogos Pan-Americanos, eu morava em São Carlos e eu tinha o apoio de um bike shop de Campinas. E eu passei por Campinas quando estava indo para o aeroporto. Então, assim, praticamente eu estava ali com tudo, né? Tava minha case dentro do carro, com a bicicleta, com tudo. E quando eu cheguei em Campinas para pegar um capacete que eu fui buscar, quando foi estacionar o carro, o cara chegou com uma arma e levou o carro embora. Assaltou e levou. E aí eu fiquei pronta, eu estava vestida já, porque tinha que viajar com aquele blazer, camisa, saia, sapato de salto. Eu fiquei com aquela roupa. Só que naquela época, hoje, por exemplo, se você precisa de um tênis, você pisca, vai ali no shopping, você compra o que você quiser, entendeu? De tênis. Naquela época, não. Não tinha essas coisas assim para comprar. Imagina, quando eu recebia os meus produtos da Nike, vinha do Japão, sabe? Era um negócio que a gente esperava para chegar, não é? Você vai ali na loja, tem tênis de corrida ali, assim. E aí, todas as minhas coisas estavam ali dentro da case, e eu perdi tudo, simplesmente tudo. E aí, eu olhei assim, meu sonho voando, assim, sabe? E daí eu fiquei, eu não tinha bicicleta, eu não tinha mais nada. Só o E capacete. só o capacete, eu tinha o capacete e a roupa de ir. É. Aí quando chegou eu tive que fazer um boletim de ocorrência, tudo, o que eu fiz? E é uma matéria da Globo local, né, lá em São Carlos, ela ia ao ar, tipo assim, algumas horas depois que eu tinha sido assaltada. Então eu fui falar pro cara não pôr, porque eu não ia mais. Como que eu ia? Entendeu? E aí eu peguei, eu estava indo na delegacia, fiz uma ligação para minha família e fiz uma ligação lá na Globo. Falei, não põe a matéria porque eu fui assaltada. Que? Isso eu estava no bike shop. Quando eu cheguei na delegacia, era tanta mídia, tanta gente ali para entrevistar, que eu pensei de verdade que ali na delegacia que tinha alguém famoso. Né? Que eu falei assim, nossa, que esse tanto de repórter, o que será que está acontecendo aqui na delegacia? Quando eu desci assim, e eu com a cara já toda inchada, assim, tanto de chorar. Aí eu olho, assim, todo mundo, Carla Moreno, Carla Moreno, Carla Moreno, correndo atrás de mim. Eu, que isso? Eu saí correndo dentro da delegacia. Aí fui falar com o delegado e não sei o que tem. E ele teve que se explicar para a galera, ele teve que correr atrás disso. Eu embarquei 2 dias depois. Isso foi uma segunda. Eu embarquei na quarta e a prova era no sábado. Minhas malas foram extraviadas, assim, eu consegui com um patrocinador de bike me dar uma bike para eu poder levar, fui conseguindo as coisas nesses 2 dias, inclusive tirar passaporte, visto, porque eu perdi tudo, não tinha como, estava tudo dentro do carro. Aí eu consegui tudo, eu embarquei na quarta-feira, aí quando eu cheguei lá na quinta-feira, eu não tinha nada. Tive que esperar até sexta-feira para minhas E a prova no bolsas, minha sábado. mala, a prova era no sábado. Então, assim, aquela tensão, sabe? Que quando eu fui alinhar na largada, assim, eu lembro, eu tenho essa sensação até hoje. Assim, eu estava andando assim, ia passando um filme na minha cabeça, sabe? Caraca, tudo aconteceu, sabe? E eu falei assim, se eu tô aqui é por algum motivo, sabe? Se eu tô aqui é porque eu vou conseguir realizar esse sonho. Então, assim, quando eu estava ali na linha de largada, assim, eu pensei assim, ó, 2 horas que você tem 2 horas de fazer força para você alcançar o seu sonho ou perder o seu sonho. É contigo, Carla. Bora! Caraca. E assim, as meninas estavam fortes, por exemplo, a Karen Montgomery, naquela época, ela tinha feito o índice nos 10 mil na pista. Fazia 3 semanas. Caraca. Ela correu para 30, os 10 quilômetros para 30, 26, alguma coisa assim. Caraca. E ela foi terceira na prova. Então, assim, foi uma corrida que eu parecia que eu estava flutuando, assim, sabe? Tanta emoção, assim, sabe? Eu lembro muito nítido dessa prova, assim, que eu só pensava assim, ó, Jogos Olímpicos, vinha na minha cabeça quando eu era criança, quando as pessoas falavam assim para mim, ai, você não pode, ai, você não vai chegar,
Aí você nada muito mal. Aí, isso tudo vinha na minha cabeça, sabe? Ao mesmo tempo que eu corria, eu dizia, eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar, sabe? Eu vou conquistar meu sonho, que é participar dos Jogos Olímpicos. E, nossa, foi demais, assim. A medalha de prata veio com a vaga, então Capaz. foi muito Tudo para dar legal. errado e realmente era para ser, Sim. tinha alguma coisa ali, né? Sim, exatamente. Então, assim, nossa. E quando eu cheguei nos Jogos Olímpicos, parecia uma criança. Era um sonho de criança. E acho que eu peguei um lugar, acharam depois o teu carro, né, com as coisas? Acharam depois, assim, depois acharam tudo, mas assim, o pessoal lá em Campinas, eles trabalharam muito, assim, foram sensacional, assim, É, encontraram tudo. Eu recebi muita doação de muita coisa, sabe? legal. Assim, foi bem. E assim, eu não, todas as vezes que eu andava em qualquer lugar ali na região, por exemplo, parava num frango assado para tomar um café, as pessoas me olhavam, ai, a menina da bicicleta roubada, todo mundo queria me abraçar. Virou celebridade, virou famosa, como você falou, né? Virei famosa pela bicicleta roubada, sabe? O carinho das pessoas, sabe? A preocupação das pessoas, isso me fez, sabe, assim, Uhum, aquela esquentar o coração, assim, uhum, sabe, que valeu a pena todo o meu esforço para ajudar, sabe, o esporte do nosso país e, enfim, porque quando um atleta ele ganha uma medalha, ele tem um bom resultado, é uma nação, sabe? sim. É o esporte sendo reconhecido, né? Porque o triatlon é um esporte novo. Lá na minha cidade nem sabia o que era, imagina. Em tão pouco tempo, você vê vários polos dentro do Brasil. Olha a quantidade de amadores hoje que faz o Uhum. esporte, sabe? Como que cresceu o esporte no nosso país. Então, eu acho isso incrível. E falando de Olimpíada agora, você falou que parecia uma criança lá. Como é que foi chegar nesses primeiros jogos? Como é que foi? Você foi nos primeiros jogos com triatlon nos jogos, né? Então tinha várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Ai, eu errei muito na prova, fiz tanta merda. Fiz. Eu participei de todos os acidentes, tudo, tanto que eu não consegui terminar a prova, sabe? Mas, ai, a vila, sabe? Você tá lá perto das. Você sentar lado a lado com as pessoas que foram ali, que ganharam medalha, Uhum. você vê a pessoa ali com uma medalha de ouro sentada do seu lado, sabe? Ali você viu que. Você assistiu, você viu na televisão que aquela pessoa ganhou, sabe? Nossa, é muito legal. A Vila Olímpica é para um atleta que já fez, por exemplo, jogos regionais, jogos abertos. Então, vai aumentando a escala, jogos Uhum. sul-americanos, jogos pan-americanos, aí chega os Jogos Olímpicos, sabe? Então, é essa, essa coisa que vai crescendo e o negócio chega no topo. Então, é muito legal, assim, tudo lá dentro é muito mágico. Mas a prova deu tudo errado. A prova deu tudo errado, mas Faz parte, né? paciência, faz parte. É, a vida não é só feita de vitórias, Uhum. sabe? E nem sempre você vai ganhar, e nem sempre você vai conquistar aquilo que você tanto deseja, É. é o normal. Ninguém pode estar o tempo todo 100%. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Fernando Merigeni, Uhum. e ele falou, cara, joguei não sei quantos mil jogos, ganhei, tipo, tenho 20 títulos, assim, ele falou, cara, muito mais perdido que ganhei na vida e tal, Sim, e é isso, é o esporte do alto rendimento, é isso, né, você não tá ali também para passear, você tá ali para competir, e, sim. e como é que você se via, assim, deu tudo errado, mas assim, como é que você se via nesses jogos, você achou que, cara, pela minha posição, pela prata ali, o Winnipeg, eu consigo estar ali num top 5, eu consigo uma medalha, tinha alguma expectativa nisso, ou você estava vivendo o sonho, assim, no começo? Eu acho que eu não tinha mesmo chance de medalha, não. Uhum. De medalha, não. Olhando assim, hoje, principalmente, né? Vendo o nível técnico das meninas e tudo mais, não. Mas eu acho que um top 10, top 15, sim. Uhum. Eu acho que era possível, sabe, fazer isso para os Jogos. E eu acho que também, quando você fala em uns Jogos Olímpicos, você tem que abdicar de muita coisa. E hoje, né, com a minha idade e tudo mais, eu vejo que quando eu fiz as duas edições dos Jogos, eu não abdiquei de todas as outras provas que eu queria Uhum. também fazer, entendeu? Que eu também precisava fazer, só para me dedicar aos Jogos Olímpicos. Eu acho que talvez esse também Uhum. conte muito, entendeu? No final das Entendi. contas. Não me arrependo. Uhum.
Mas são escolhas que a gente faz na vida. Exato. E dos primeiro para os segundos jogos, assim, como é que você falou que não abdicou, você continuou focando no Troféu Brasil? Como é que foi esse teu percurso ali até Atenas? Eu sempre fiz o circuito mundial. Aí eu comecei realmente a fazer o circuito Tá. mundial. Eu também comecei a ganhar dinheiro no circuito mundial. Mas nessa época tinha muita prova promocional no Brasil. E provas com Uhum. boa premiação. Eu tinha Uhum. bons bônus também. Então, assim, e para quem vive do esporte é isso, você tem que estar o tempo todo, então às vezes você não tem como só se dedicar só ao circuito mundial, não, eu tinha que fazer também outras provas, e eu fui vivendo, Uhum. sabe? Eu vivi o esporte da melhor maneira possível, competindo todo o tempo e nem sempre ganhando, mas algumas vezes sim. E querendo ou não, é o que você falou, né? Você precisa. Acho que hoje, talvez, atualmente a CBT está fazendo um trabalho muito legal. A galera está viajando muito, conseguindo fazer os camps, Sim, tem salário, tem tudo, mas na época era um pouco diferente, né? E sim, teu patrocinador manda também, você tem que agradar todo mundo, né? É a tentativa, sim. né? Sim, eu tinha patrocinadores que eram patrocinadores de eventos também, então você tinha Uhum. que estar nos eventos. Depois do ano de 2000, eu comecei a disputar menos provas de natação e corrida, Uhum. mas não deixei de fazer também, porque eu gostava demais, entendeu? Uhum. Então, eu gostava muito, principalmente as provas de corrida de rua. Corrida era meu esporte favorito. Apesar de não vir na corrida, vir na natação, Uhum. no triatlon era a minha parte favorita da prova, da modalidade favorita. Porque minha Uhum. parte favorita da prova é a largada. A largada. Adorava a largada. A largada, para mim, é a parte mais sensacional, assim. Adorava. E por que, assim, alguma coisa? Gostava daquela É, dessa, ansiedade, aquela... de você ver todo mundo ali, sabe, se preparando, todo mundo super concentrado. E a largada da ITU, para mim, é a largada mais emocionante, sabe? Quando baixa, assim, aquela música, fica aquele tum-tum, assim. Nossa, aquilo é demais, demais, assim. Às vezes eu vou assistir uma etapa, assim, eu só quero ver só essa parte. O resto depois já não quero mais ver. Já Depois tá bom. deixa. Já tá bom. Quero ver a largada, porque, ai, isso para mim a hora que fala assim, ó, vai baixando a música assim, e aí de repente, athletes on your mark, você vai para, nossa, é demais, essa hora assim é tudo de bom. E eu queria falar alguma coisa sobre isso. Você falou dos patrocinadores, você fez parte do grupo Pão de da equipe, né, do Pão de Açúcar. Como é que era esse momento? Eu acho legal mostrar para a galera, porque hoje tem as reclamações, né, sobre como é que é hoje a premiação para atleta profissional, como é que são os investimentos, patrocínios, mas eu conheço um pouco da história do Pão de Açúcar no triatlo, mas eu queria ouvir de você que foi atleta ali desse momento, e como é que era essa questão que você falou, né, uma era de ouro talvez no triatlon, de grana, de provas, como é que foi fazer parte dessa equipe, assim? Era muito legal porque assim, o investimento era muito alto e não era um investimento para um atleta, era toda uma equipe, sabe? Então, e tinha os eventos, e você tinha outros patrocinadores, eles valorizavam muito, sabe? Você tinha Uhum. bônus, você tinha tudo isso. Eu vejo muito isso hoje comparado, por exemplo, é como um influencer. Se ele vai fazer um post, e esse post custa tanto para ele fazer. Então, quando você vai num evento, um atleta profissional, quanto mais títulos você tem e tudo mais valorizado você é. Então, que nem, por exemplo, hoje na ITU, você, para largar uma prova, você tem benefícios para largar na prova, Uhum. né? Então, e é assim em vários eventos, a Superliga, por exemplo. Então, O você pega, Ironman, por né, exemplo, também paga ah, o Ironman paga, né, para a galera estar lá, alguns nomes estarem em algumas provas. exatamente. Então, assim, a pessoa só por estar lá já está ganhando, entendeu? Uhum. Para largar. Então, eu vejo que teve um momento que eu achei que se perdeu muito. Depois de 2010, 2012, eu achei que o esporte começou a dar uma queda. Assim, e agora eu sinto que começou a subir de novo, Uhum. mas não chega a ser como era no passado, sabe? Assim, os patrocinadores, a valorização dos atletas. Hoje em dia, tudo assim, eu vejo que as marcas têm muito mais assim de mostrar o que vende mais, Uhum. É. né? É o que vende.
Então, essa pessoa aqui tem 5 milhões de seguidores, então ela vende mais do que um atleta que bateu o recorde, Uhum. sabe? Então, tem isso hoje em dia que eu vejo que isso está se perdendo no esporte. E isso é um pouco ruim, na minha visão, tá? Porque começa a perder um pouco os ídolos, sabe? Eu acho que o esporte precisa ter ídolos, né? Eu lembro, eu comecei no esporte, eu vendo as revistas, né, tudo mais. Nossa, eu via assim a Fernanda Keller, sabe? Eu falava, meu Deus, essa mulher faz tudo isso, sabe? E depois competindo lado a lado com ela. E assim, eu não vejo muito isso hoje com os atletas, vou falar amadores, com os Uhum. profissionais, sabe? Eu via que na minha época os amadores vinham, eles queriam saber mais e tal. Hoje em dia, um atleta amador, muitos vão se achar que sabe até mais que os profissionais, sabe? Não vão pedir Uhum. nenhuma dica nem nada, porque eu já sei o suficiente. Uhum. Então tem tudo isso, né, que foi mudando ao longo do tempo. E a família Diniz, assim, eles eram assim, eles respiravam isso. Né? Um negócio assim, nossa, o João Paulo, o pai dele, o seu Abílio, nossa, era assim, você ia nos eventos, e eles eram pessoas assim que você via, da mesma maneira que eu sou amante do esporte, assim, sabe, que você faz com aquela intensidade, eles também faziam com essa intensidade. E eles não eram tipo, eles aqui, os atletas aí, não, Uhum. você era considerado parte da família, assim, sabe? Então era demais. É legal mencionar isso. Eu acabei não conhecendo o João Paulo, pessoalmente já o vi, mas a gente até queria gravar com ele um outro conteúdo uma época, acabou que não fomos para frente. Enfim, vai ficar essa, vou ficar devendo essa. Na verdade, ele que tá me devendo, que ele foi embora cedo demais, né? Não era para ir embora Foi tão cedo. demais, demais. Eu fui pega de surpresa, assim, eu nem sabia que ele tinha problema, por exemplo, no coração e tal. E porque ele era tão ativo, ele fazia tanta coisa, sabe? Você falava com ele, assim, ele é um cara sensacional, assim, sabe? Nossa, ele tudo que era coisa de esporte, ele queria estar metido, ele queria estar fazendo. Nossa, era muito bacana. É legal desses projetos, assim como você falou, né? Então, pra galera que não conhece ou não acompanhou, Tia Carla, Mariano Rata, Leandro Macedo, o Juraci Moreira também foi, depois o Colucci foi também, se eu não me engano. Sim. Quem mais? Tia, tia Sandra Tem Soldan foi muitos. também? Sim. Ó, por exemplo, antes de eu entrar no esporte, você pega a nova geração agora, né? Uhum, E você fala assim, por exemplo, Márcia Ferreira. Quem vai saber quem é a Márcia Ferreira? O pessoal do Rio, sim, mas e os uhum, outros? Pô, a Márcia era atleta profissional, tem um monte de títulos. Então, assim, eu vejo a Márcia, Zezé, a Adriana Piazek, que disputou também a vaga olímpica, mas não conseguiu estar uhum, nos Jogos junto com a gente. Mas, assim, se você pegar várias pessoas, Cristiane de Carvalho, são atletas, o esporte é o que é hoje, porque cada pessoa dessa passou no esporte, sim. sabe? Eu acho que eu não tenho mais ou menos valor do que cada um. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, sabe? Eu vejo que cada pessoa que passou ali, que está ali, que plantou uma semente, igual eu plantei lá na minha cidade, sabe? Você vê o Uhum. esporte hoje como que eu acho que isso é a história do nosso esporte. E eu acho que falta, sabe, às vezes, por exemplo, eu não sei se já tem aí algum livro lançado com a história do esporte, com todos os atletas que passaram pela elite, sabe? Eu acho que isso precisa às vezes ser resgatado, né? Pois é. Porque uma coisa são os atletas amadores, não estou desmerecendo ninguém, mas um atleta profissional, ele é profissional, ele abdica Uhum. de muita coisa, né, da vida dele para viver aquilo. Então, e eu entendo, por exemplo, perfeitamente que tem pessoas que hoje não entram na elite, atletas amadores, não porque não tem nível, mas porque o patrocinador não vai ter o mesmo incentivo como pró do que como amador, tudo isso eu entendo, Uhum. mas ter a coragem de ser um atleta profissional, de estar ali brigando e lutando, eu acho que tem sim essa parte na história, sabe? E que vale muito ser lembrado sempre. Porque eu sempre vejo que não tem um atleta, por exemplo, eu pelo menos eu não gosto de virar e falar assim, mas eu sou a maior vencedora de não sei o quê. Eu não gosto muito disso, sabe? Uhum. Eu gosto assim, eu fiz o que era meu,
A Sandra Soldão fez o que era dela, a Mariana Rota fez o que era dela, sabe? A Pamela Uhum. faz o que é dela. Então, assim, não tem uma mais do que a outra. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu não vejo, a Fernanda é mais ou menos, porque a Fernanda não foi para os Jogos Olímpicos, então ela é menos que as meninas que foram para os Jogos Olímpicos, sabe? Então eu vejo assim, cada um tem seu valor, é especial. O triatlon, por exemplo, tem a história da Fernanda, tanto que ela está lá no Hall da Fama, Uhum. entendeu? Então eu vejo isso, eu vejo que o esporte precisa ter esses resgates para que todo mundo conheça a história. Conheço os ídolos, né? A gente, Sim, esse ano no Ironman Brasil, a gente fez a Casa do Mundo Tri, e a entrada da casa a gente contou a história dos Jogos Olímpicos, mas principalmente quem eram os brasileiros também que estavam lá, para mostrar, porque você tem assessoria, ficou, lembro, né, como eu te falei, que com esse Troféu Brasil tinha assessoria, tinha muito atleta, mas quem, como você fala, a Sandra, que não sou da Soldan, o pessoal passar na rua pode ser que não vá conhecê-la, porque não ficou ali no sim, esporte, não teve assessoria e tal. Mas olha a história, inclusive a melhor classificação do Brasil até hoje é a da Sandra em 2000. sim, É, exato. isso. Exatamente. Então, isso é importante, tá sempre, de repente, não sei, mais para frente, a confederação, vocês da mídia serem Uhum. colaboradores de estar fazendo um livro, Bom, sabe? E estar resgatando muito isso, porque eu acho que isso é uma coisa bacana. não, com certeza. Anotei isso aqui que já vou ligar para o Michel Bogli, porque eu sei que ele vai gostar dessa história também, que esse ali ele tem a história ali. Também, ele é parte da história Ele é pai da também. história também, né? Sim. E, e Atenas para você foi diferente? Chegar em Atenas em relação a Sydney, assim, você já estava já com outra cabeça? Como é que foi? Sim, eu já estava com outra cabeça, mas igual, é aquela coisa assim mágica, sabe? Parece que os Jogos Olímpicos é algo assim muito diferente das outras Uhum. provas, assim. Tanto que eu gravei agora uma mensagem, um pouco antes de falar com você, eu gravei uma mensagem para mandar para Jennifer, que o noivo dela me pediu. Uhum. E eu falei exatamente isso. Eu falei que Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos, não tenho como explicar. Você fala assim, ah, você fica nervoso. A palavra não é nervoso, sabe? É uma emoção muito diferente, assim, de você. Quando você alinha nas provas da ITU é uma coisa, quando você alinha nos Jogos Olímpicos é outra coisa. Então, assim, é muito especial. Assim, então, mas eu acho que na minha preparação para Atenas hoje, né, assim, parando para pensar, uh, eu acho que faltou alguns pontos chaves, assim. A prova do ciclismo é muito dura. E outra coisa, também tem que sempre levar em consideração, um atleta, por mais cada atleta, ele no alto rendimento, ele tem um perfil de prova. Uhum. E a prova de Sydney era muito mais o meu perfil do que a prova de Atenas. A prova de Atenas era um ciclismo super duro. E eu nunca fui uma grande ciclista no circuito Uhum. mundial. Então, assim, eu sofri muito mais, né, do que Sydney, com Uhum. certeza. Por mais que no Sydney eu tinha tido muitos acidentes, em Atenas, a bike para mim foi muito difícil. Esse ano em Paris a bike é bem flat, também bem mais Rio de Janeiro, por exemplo, já foi uma bike técnica, Sim. aquela subida e tal, mas a de Atenas é que eu mais ouço falar isso, que a bike era muito dura lá. Era muito dura, assim. Eu acho que até faltou um pouco de marcha para mim, porque eu cheguei num ponto que minha perna travou, não ia mais. Caraca. Foi punk. E depois dos jogos, aí focou na carreira mais no Brasil, como eu te falei, eu te conheci no Troféu Brasil, né? Viu você ganhando lá o negócio todo, mas você conseguiu, continuou o circuito mundial, tentou, você queria ter ido mais para mais uma Olimpíada ou não? Você falou, não chega desse negócio? Não, eu até tentei, mas Uhum. em 2009 eu tive uma cirurgia de emergência no estômago. E foi assim, isso me tirou bastante tempo das provas, assim. Uhum. E isso fez com que eu não conseguisse mais alcançar os pontos, Entendi. sabe? Para 2012. Para 2008 eu não tentei. Uhum. Classificação. Mas para 2012 eu até estava buscando, mas Uhum. aí já não ia alcançar os pontos e tudo mais. Aí depois disso também eu comecei a focar em outras coisas, porque eu queria muito fazer as provas mais longas também, ver, mas eu pude ver que eu não sou uma atleta de provas longas. Tirou essa dúvida. Tirei essa dúvida, não sou. Eu sou uma atleta mais das provas mais Uhum. curtas. Isso me motiva muito mais. Eu Entendi. era, né, na verdade, porque agora eu já não sou mais nada. Essa não... E que prova que você fez? Foi pro Ironman ou Ah, meio Iron?
Eu fiz algumas provas do Ironman, meio Ironman, mas assim, Ironman é muito para mim, assim. Eu não tenho essa paciência. Me Uhum. admira muito quem tem, mas já fiz algumas. Não, é muito para mim. É muito longo, tem que ter muita paciência, sabe? Não, eu gosto das coisas um pouco mais rápidas, Uhum. sabe? De preferência um 5K de corrida que tá bom. E E o depois disso, meio. Hum. hã? Não, não, e o No- meio ar hoje tá virando quase que o olímpico, né? A galera tá subindo, tá um Sim, negócio insano, mas mesmo assim ainda são 3 horas e meia, 4 horas de prova, né? sim, mas acho que faz a mesma pegada. Pois é que você ia falar, Em 2014 eu mudei para os Estados Unidos, e eu ia né? chegar nesse ponto aí também. Em 2014 eu mudei para os Estados Unidos, então eu estava fazendo as provas mais longas e tudo mais. Uhum. Porém, eu cheguei aqui e eu coloquei um desafio, mas eu nunca contei isso para ninguém. Só fui Uhum. contar agora, em 2022. Em 2015 eu coloquei um desafio, que eu queria 100 pódios em Miami. 100 pódios. E eu consegui conquistar isso em 7 anos aqui. E fiz 104 pódios. E aí, depois disso, eu parei. 100 pódios, essa meta é legal. Eu E. tinha esse foco, mas assim, quando eu coloquei esse foco, eu não falei para ninguém. Uhum. Eu tive um patrocinador forte aqui, e nessa época eu ainda era profissional. Eu Uhum. me retirei do esporte profissional em 2017. Tá. No final de 2017 para 2018, eu saí do Pro, mas como eu fazia muita prova em Miami e as provas aqui, ela tem a categoria Elite ou Open, Uhum. Elite Open. Tá. Então, nessa categoria você pode largar se você é Pro ou não. Só que quando você se inscreve como Open aqui, você está abdicando do seu pódio na categoria. Uhum. Então, por exemplo, você é amador, você competiu no Open. Se você for top 3 overall, ótimo. Se Uhum. você não for top 3 overall, você não sobe no pódio. Entendi. E Mas é aí onde eu. tem grana, premiação em dinheiro, ou não? Não, não. Pouquíssimas provas lá no passado ainda tinha, e depois Uhum. disso começou a já não ter mais premiações nas provas. Tá. Mas igual as Uhum. provas seguiam tendo a categoria Elite Open. Uhum. E eu segui fazendo essas provas. E quando eu falei que eu ia ser amador, eu cheguei para os patrocinadores que eu tinha na época e falei. E aí eles falaram que tudo bem, que topavam seguir comigo nessa saga dos 100 pódios, e aí eu fui até. Aí quando eu Até. passei do. Quando eu me inteirei assim de verdade, quando eu recontei tudo e olhei tudo, todas as datas, todas as colocações, tudo estava no 102. Aí eu senti que eu, Uhum. assim, fiquei, sabe? Sabe por que Mesmo. que eu parei de verdade Ah. de competir? Porque eu senti que eu não tinha mais o mesmo brilho nos olhos de antes, Uhum. sabe? Fiquei muito parecendo que eu estava fazendo algo, um mecânico. Ah, robô, Cheguei, né? Virou um é, robô. sim, larguei, ganhei, tá? Não. Aí no pódio 103 eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu já estava escrito na próxima, eu fui. Uhum. E durante a prova inteira eu pensava isso, eu falava assim, eu não quero mais fazer isso. Eu não queria estar aqui, não, sabe? Quando você está assim, não quero, não quero, não quero. Aí eu terminei a prova, ganhei a prova, subi no pódio, tudo, e eu falei assim, Chega. chega. Aí aquele dia eu decidi. E foi assim também quando eu era pró, porque quando eu tinha, sei lá, 30 anos de idade, 32 anos de idade, as pessoas me perguntavam: quando você vai parar? Sabe? Quando que é a sua aposentadoria? Quando que você não vai mais fazer isso? E as pessoas me perguntavam, eu não sabia responder. Eu falei assim, eu não sei. Não penso isso. Não sei Uhum. como que vai ser. E foi, passei dos 40, sendo ainda profissional e tudo. Um belo dia eu acordei e falei assim, eu não quero mais ser atleta profissional. Não quero mais ser atleta profissional. Ainda eu falei isso pro Sam. O Sam, para quem não sabe, é meu treinador desde muitos anos atrás. Uhum. Já quase 20 anos. 20 anos. E, e ele também é meu esposo. E aí, eu falei, ele falou assim, tá bom, daqui uma semana a gente vê se você ainda vai estar com essa ideia. Aí passou, eu segui treinando, normal, tal. Aí, e todos os dias quando eu acordava, eu falava, eu não vou mais ser atleta profissional, não vou mais ser atleta profissional. E eu comecei a pensar isso, sabe, o tempo todo. Eu falei assim, eu tenho que arrumar uma maneira que eu posso seguir fazendo o que eu quero fazer, mas eu não Uhum. quero mais ter esse título, eu não quero mais ser atleta profissional.
E aí foi quando, sim, passou 15 dias, eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero. Reuni todos os patrocinadores, conversei e saí. E aí fui continuar fazendo Hum, a saga dos 100 pódios, mas sem ser... E daí também, as pessoas falavam, mas você nunca vai parar? E eu dizia, não sei, não sei. sabe? Não sei, tô indo, vou indo, até o dia lá, na competição. Eu gosto, hoje, no meu passado, eu não gostava Hum, de treinar, eu só gostava de competir. Eu ia pro treino, sabe? E chegar na competição, cheguei na competição, sabe? Eu adorava competir. Chegou um ponto que eu aprendi a gostar de treinar. hum, Então, independente de eu estar fazendo provas ou não, eu treino. Eu gosto de treinar. Eu gosto dessa adrenalina de estar treinando, hum, mas eu já não tenho. Eu vejo prova, assisto prova, eu vou nas provas, né? Porque eu trabalho agora nas provas que eu hum, vou, eu tenho atletas participando, mas eu não tenho essa vontade. Tipo assim, eu queria estar ali, sabe? hum. Não, Tá ótimo. Tá ótimo estar do não. lado de fora, tá tudo bem. Sim, eu tô bem, eu tô tranquila, não tenho essa vontade de competir mais. Não E sei se algum dia vai voltar, né? Não é, sei, vai saber. mas é Amador pode isso. voltar. Você não tem a obrigação, né, de voltar. É isso que Sim, eu acho que é legal, né? Porque naquele momento você já curtiu tanta coisa no esporte, né? Agora pode ser aquela hora de, não quero, ou quero, ou sei lá, volto numa brincadeira e ou não volto, vou fazer beach tênis, vai fazer outra coisa, e sim. CrossFit, vai virar crossfiteiro, imagina. E É que ninguém nunca viu eu levantando um pezinho. Mas a tua mudança para os Estados Unidos, é curiosidade porque eu já tinha visto você competindo, já era um planejamento teu ir para os Estados Unidos, ou teve alguma coisa assim, não precisa falar, claro, se não quiser, mas já era um plano ir para os Estados Unidos, morar fora, já tem, você falou 2014, então tem 10 anos que estão fora já. Sim, tinha, mas não para 2014. Uhum, Eu tinha um plano sim de vir para cá, mas não seria em 2014, isso seria um uhum. pouquinho mais adiante. Mas eu fui sequestrada. Isso me causou um trauma muito grande. Caraca. E aí eu falei assim, eu quero adiantar esse negócio, eu não quero mais ficar aqui, não quero ficar mais aqui, Não quero ir sabia. embora, quero ir embora. Aí, tipo, eu comecei a vender e desfazer todas as minhas coisas, arrumei as malas, peguei o cachorro que eu tinha, o Sam, É. e viemos. E sim, e aí Uhum. ficamos aqui e tudo mais, mas e eu tinha muita dificuldade de ir no Brasil visitar Nossa. há tempos atrás. Eu ainda tinha muito trauma, eu fui fazendo terapia, fui cuidando, e hoje eu já até penso assim, um dia se eu vou voltar. Caramba, mas eu não sabia essa história, te perguntei mesmo sem saber, Sim, porque eu lembro que a assessoria estava grande, que eu lembro as cenas, né? Eu competi muito com o Guilherme Gil, com o sim, Simon e o Luan, e lembro dessa sim, galera correndo ali e tal. Eu lembrava da logo, você dominando as provas também, tudo. E aí, de sim, repente, aquela mulher foi embora. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Mas na época eu não trabalhava com a mídia, agora com mídia eu posso matar minhas curiosidades. sim, pode perguntar. E adaptação aos Estados Unidos, tudo 10 anos já, caramba. Passa rápido, Há hein? 10 anos passa. Eu sou uma pessoa que acho que me adapto a, Uhum. assim, já vivi em muitos lugares, né? Já quando foi para os Jogos Olímpicos de 2000, eu passei praticamente quase 2 anos na Austrália, Uhum. em Sydney treinando e Uhum. tudo mais. Moramos um tempo também em Portugal, já morei em outros lugares, né? Então, assim, Você. não, eu não sou uma pessoa, eu não sou árvore, não crio raízes e Uhum. eu posso estar aqui como amanhã eu posso não estar mais. Eu posso mudar para outro lugar. Várias incógnitas aqui nesse podcast. A gente tem um monte de talvez. Talvez eu possa mudar, não sei. Não, mas o time aqui vem crescendo muito. Eu não vou dizer para você que, eu não sou feliz aqui. Sou sim. Hum, Gosto de onde eu moro, gosto daqui de Miami. Acho que tem muita oportunidade aqui nos Estados Unidos. Eu sou muito agradecida pela maneira como cheguei aqui, sabe, o acolhimento, todo o meu processo aqui também. Então, assim, eu não tenho do que reclamar uhum. e sou super agradecida. Mas é que eu sou essa pessoa, eu nunca fui uma pessoa assim que, eu vou, por exemplo, eu nasci em São Carlos, eu vou morrer ali, sabe? Ali, não, eu fui morar em Hum, Santos, eu já sabe? Eu tô sempre para algum lugar, então hum, assim, isso não significa que eu vou morar minha vida inteira aqui. hum. Pode ser que sim, pode ser que não, depende para onde o vento me levar. E hoje a assessoria continua. Eu sei que tem alguns atletas em Santos ainda do CM e tudo.
E como é que tá a vida hoje, o negócio, né, de assessoria? Eu tenho atletas aí no Brasil, sim, mas eu também tenho atletas em outras partes também do mundo. Hum, A base fixa é Miami, então tem atletas que às vezes vêm fazer uns campzinhos, vêm para cá com a gente. Faço campos aqui também, em Claremont, em outros lugares aqui nos Estados Unidos. E, enfim, o grupo online, né, que sempre existiu. E agora a gente tem também crescendo bastante o grupo presencial hum, aqui em Miami. Essas provas também que eu fiz teve grandes visibilidades e tudo mais, entendeu? Aqui em Miami também, que me ajudou bastante também na construção da assessoria para ela se consolidar e tudo mais aqui. Então, na verdade, em Miami mesmo, a gente está há quase 7 anos, porque a tá. gente morou antes em Claremont. Ah, tá. Em Claremont, é um excelente lugar para treinar. Lá tem um NTC, que é National Training Center, tem um centro lá nacional de treinamento, para quem um dia quiser ir lá treinar, é excelente. E como aqui nos Estados Unidos, a parte norte, tudo, no inverno, tem muita neve e tudo mais, Uhum. então Claremont é um lugar assim que tem muitos atletas profissionais de várias modalidades. E eu lembro quando eu estava morando lá, eu lembro do primeiro inverno, né, de 2014 para 2015, mais ou menos em novembro, começam a chegar os atletas profissionais. Então, por exemplo, você vê o Dream Team americano das pistas, tudo lá, entendeu? Caraca. Chegando, eles fecham, sabe, várias coisas. Não é qualquer pessoa que pode entrar para treinar. Por exemplo, eu já tive ali fazendo a pista Hum, e eles chegariam, eu já estava terminando o meu treino, mas hum, eu ainda treinei o começo do treino deles e o meu final do meu treino, hum, entendeu? Eles não me pediram para sair da pista, mas, tipo, chega uma pessoa lá, um atleta amador e tal, aí não pode treinar com esse tipo de atleta, uhum. eles não permitem. Até porque não pode ter vídeo, não pode ter foto, não pode ter um monte de coisas. Então, assim, Claremont é Hum. um lugar, assim, muito bom para treinar, porque não neva, faz frio, mas não neva, e o pessoal sempre vem para cá para treinar no inverno. Então, mais ou menos entre novembro e março Uhum. de cada ano, os atletas profissionais vêm para cá treinar nessa região. Ah, legal, né? Os Estados Unidos essa cultura esportiva é muito forte, né? Sim, sim, e é muito assim. Aí no Brasil, eu vejo assim que tem um pouco de dificuldade, sabe, para assimilar quando um atleta, por exemplo, o atleta precisa treinar, sabe? Então, né, a sociedade ainda não respeita assim Hum. como o esporte assim. Sim. Então, aqui não. Aqui, por exemplo, você chega num lugar, você fala que você precisa treinar, por exemplo, você fala que é um atleta olímpico, nossa, um atleta olímpico, sabe? É completamente diferente a visão. E eu espero que no futuro aí no Brasil também comece a mudar muito tudo isso e tenha um pouco mais de segurança e tudo Uhum. mais, né? E falando de atletas, você acompanha ainda o triatlon? Você falou que acompanha até a largada, mas depois da largada você acompanha ainda. É, Como é que você vê Um pouco. Pô, como é que você vê o esporte hoje, assim, o triatlon hoje, os tempos cada vez mais insanos, a evolução, a mudança do esporte, como é que você vê esse esporte profissional? É muita tecnologia, né? Você vê na minha época, por exemplo, eu estava vendo, uma aluna me mandou Hum, ontem até o Cielo falando que antes de uma competição, que ele foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, ele foi comer um McDonald's para dar uma relaxada e tal, né? E você vê muito assim que a tecnologia que tem hoje, sabe, a maneira como os atletas se comportam, a alimentação toda, sabe? Por exemplo, o nutricionista, não sei, lá há 20 anos atrás não era normal um atleta ir no nutricionista, sabe? Eu uhum, fui tomar gel de verdade, assim, de carboidratos e tal, depois dos Jogos Olímpicos de 2004, quase. Entendeu? Eu não era muito assim adepta a suplemento, de tomar um gel e não sei o hum, quê. Na verdade, até uma curiosidade aqui. Em 1998, eu fui para a Austrália, né? Que eu comecei a fazer os camps lá e meio que morar lá para poder fazer os Jogos Olímpicos. E o treinador, que eu morava na casa dele e tal, ele tinha, né? Porque ele tinha um bike shop lá, então ele me dava os géis, né? Para eu levar no hum, treino. Então eu punha no bolsinho e levava, mas eu ficava assim, não, isso daí não deve ser bom. Eu punha minha banana, punha meus biscoitos, água e sal, punha outras coisas, só comia as outras coisas. Não tomava o gel que ele me dava. Então eu chegava assim, ó,
quando ele não estava olhando, eu ia lá e pum, punha na caixinha de volta, que eu sabia onde ele pegava. Por quê? Porque eu tinha medo de tomar alguma coisa e estar contaminado, e ser algo, sabe, que fosse doping, não sei o que tem. Então, assim, olha a mentalidade, né? Uma Uhum. pessoa bem lá atrás, iniciante do esporte e tudo mais. Então, assim, é muita tecnologia, se você olha hoje, de tudo, sabe? Uhum. De suplementos, da alimentação, parte de treinamento. Olha a quantidade de dados que tem para você treinar. Você sabe como que eu treinava em Santos? Eu nunca fui adepta a relógio, essas coisas, né? Então, por exemplo, eu tinha que fazer 10 quilômetros, tá? Eu não ia de relógio. Então, eu olhava o relógio da praia. Eu saía a tal hora. Ia até o lugar, voltava, olhava. Ah, eu corri em 38 minutos. Era assim que eu treinava. Entende? Eu era atleta profissional. Ah, fui até lá e voltei 34 minutos. Sabe? Então, assim, era onde que hoje um Uhum. atleta profissional vai treinar sem nada, Sim. sem dados, sabe? Então, não tem como não esperar outro resultado, senão se tem tantos testes, tantos laboratórios, sabe? Tudo tão preciso que a coisa não vai evoluir dessa forma. Vai tirar o limite do limite do limite do limite. E também Uhum. tem alguns atletas que podem não durar tanto. Por quê? Porque é muito limite que Sim. está o tempo todo sendo exigido, coisa que no Uhum. passado um atleta 20 anos, eu tive uma carreira até aqui longa, sabe? Então, mas os atletas que andam muito no limite e às vezes são atletas de 2 ciclos, um ciclo de Jogos Olímpicos, alguma coisa assim. É. E como é que você vê? Você fez talvez a era de ouro feminina do nosso esporte ali. Pô, o nosso time completo da Olimpíada foi 2000, 2004. Depois veio a Pamela, mas assim, como é que você vê o triatlo feminino no Brasil, assim, do que você vê? Como é que a gente traz mais mulheres para a elite brasileira, elite feminina, assim, é a minha, minha batalha também, assim. Então, é difícil, né? Porque é um pouco difícil o próprio treinamento. Eu vou pegar uma parte que eu acho que é bem assim, é um ponto assim. Uma mulher, ela pode treinar a qualquer horário na rua? Em qualquer lugar? Então, começa por aí, Hum, entendeu? Então, assim, é diferente. Você põe, vamos colocar num espaço onde seja assim mais retirado. Você põe um cara correndo, tá sem nada, sem celular, ele tá correndo. E aí bota uma mulher correndo no mesmo lugar também, sem nada. Entende? Aí já hum, começa a diferenciar um pouco o esporte, um hum, pouco bastante, né? De ter esse incentivo e depois disso você vai outras coisas também que eu vejo. O próprio patrocinador nas provas, patrocinador individual de todos os dias, sabe? É, quem quer abdicar de uma carreira fora do esporte, deixar de estudar às vezes, deixar de fazer outras coisas para realmente se dedicar a isso. E você vê, por exemplo, provas que não trazem dinheiro. Como que hum, um atleta faz dinheiro no Brasil? Não é só mulher, é homem também, é, sabe? Como que faz para fazer dinheiro se você só tem provas amadoras? Que nem, por exemplo, eu aqui, quando eu deixei de ser atleta profissional, lá em 2018, eu segui fazendo a minha saga dos 100 pódios, eu comecei a trabalhar. Então, eu já não era mais atleta profissional. uhum. É assim que eu vejo. Um atleta profissional, ele não trabalha, o trabalho dele é o É aquilo, esporte. é o Ele esporte. está se dedicando. Então, ele treina, ele descansa. Por que um atleta profissional vai render mais que um atleta amador? Não vou falar em talento, tá? Vou falar só em performance. É o descanso. Pensa, a pessoa acordou lá às 4 da manhã, 5 da manhã para treinar. Ela termina o treino, pensa um dia intervalado, você treina, você sabe disso como que é. Você chega em casa, toma banho correndo e já sai para trabalhar. Você senta para trabalhar. Dá 2 horas que você fez isso. Dá-lhe café, dá-lhe água com gás, dá-lhe água normal, dá-lhe tudo. Você Tapa na cara, vai. fazer. Então, assim, é complicado É. isso. Então, como que pode uma pessoa abdicar tanto da vida e não ter esses recursos? Uhum.
entende? E daí vou mais além. E não se sinta ofendido quem é influencer, blogueiro, Uhum. enfim, essas coisas assim, não é ser contra. Isso é questão de oportunidade. Sim. Mas eu preciso dizer aqui agora isso, né? Um patrocinador. Ele dá um par de tênis para essa pessoa fazer um merchandise. Ela só precisa, ele ou ela, né, o influencer, ele só precisa falar e tal, olha só, eu uso isso, papapá, acabou. O atleta profissional, para ele ganhar isso, ele tem que ter ganho uma prova. Quanto ele se dedica para ganhar uma prova? Quantas horas de esforço, sabe? Então, são coisas completamente diferentes. E eu acredito muito que é por isso que o esporte, para ele conseguir crescer, né, nesse nível de ter Uhum. não só mais mulheres, mas ele crescer, é isso, falta mais provas que paguem. Por exemplo, antes tinha circuito do Sesc, tinha circuito do Troféu Brasil, Taça Pão de Açúcar Itaú. Eu estou, sim, lembrando aqui por alto, Uhum. tá? Tinha umas provas de corrida do câncer de 10 quilômetros, corrida de rua, por exemplo. Você sabe quanto pagava uma prova dessa? Não. US$ 10.000, US$ 12.000. Caraca. A taça Pão de Açúcar, US$ 10.000. Tudo bem, lá o dólar lá atrás era 1 para 1. Uhum. Hoje não, mas, É. entende? Mas, né? Era coisa completamente diferente. Não, hoje o título do Ironman Brasil paga acho que US$ 3.000. 3.500 Então, dólares. quanto um atleta precisa para treinar para chegar a ganhar um Ironman? Quantas Sim. horas de treino? Quantos anos, né, de treino? Quantos anos? E aí, você para pensar que essa pessoa não é simplesmente só ter dinheiro para inscrição, ter dinheiro para o treinamento. Essa pessoa vive, tem conta para pagar, ninguém constrói família, ninguém Uhum. faz nada. Sim, Sim. essas pessoas vivem. Você tem que pagar seu aluguel, você tem que ter o carro para se deslocar. Então, assim, é surreal. Quando você para pensar, se as coisas seguem dessa forma, vai ser cada vez mais difícil. É só quem faz o esporte que tem bolsa atleta, Uhum. e é isso. A maneira como eu estou vendo. Pode ser errado? Posso ser até, assim, está sendo até injusta, mas é a maneira hoje que eu vejo de tudo isso como está acontecendo, sabe? Que é completamente diferente. Não que aqui nos Estados Unidos é completamente diferente, mas é diferente o acesso também às coisas, sabe? Até pelo preço das coisas, né? Uhum. É. Quando você, por exemplo, você compara o salário mínimo de um país para o outro e o que você faz com o salário mínimo em cada país, É. O poder de compra é muito maior. sim. Por exemplo, Sim. aqui o salário mínimo você faz pelo menos umas 4 inscrições do Ironman, Uhum. quase. Vai, três inscrições de Ironman com o salário mínimo. É. Então, também tem que levar isso em consideração também nessa hora. Então, Isso. é bastante coisa, né, para a gente É. parar para pensar. Não é simples. Não é tão simples, não. E eu vejo assim que tá tendo, da minha época para hoje, muito investimento. Eu vejo isso, por exemplo, eu vejo a escolinha do Juraci, sabe? É fantástico o trabalho. Sim. E tá dando oportunidade para muita gente. Eu acho que esse é o caminho. Uhum. Mas se você parar para pensar no esporte como um todo, como você estava falando mesmo do feminino, É. aí tem isso. E aquele. Já conversei com o Júlio aqui, bem legal o projeto dele. E Sim, só cresce, cada vez mais escolhendo no Brasil inteiro. E ele até sim. teve um problema do tipo bom, né? Que começou a revelar tanta gente boa que ele teve que criar o núcleo, né, de alto rendimento ali. Sim, isso é bacana demais. É muito massa. Só que assim, isso é um investimento, o investimento da base demora, né? E no Brasil nunca se investe na base, né? Aquele negócio, né? Aqueles patrocinadores, agora no Olímpico, aparece um monte de gente querendo patrocinar um atleta. Legal, mas, pô, e cadê 10 anos atrás que eu precisava desse investimento para poder, Sim, talvez, era para eu estar já nos outros jogos, né? Tipo, mas faltou e, tipo, tem um pouco disso, tem um pouco. Eu falei até, saiu até um corte hoje do podcast que eu gravei com o Gui Manocchio e o Luiz uhum, Oddi. Hoje o atleta profissional também, hoje, é esse mundo, né, de você ter que usar a rede social, né? Não tem, você não sim, pode, não tem jeito, mudou. E, então, tipo, tudo bem, você não vai fazer igual o influencer, né, tal, mas mudou. E as marcas precisam vender, precisam aparecer e aparece de um lado.
as marcas também acho que precisam amadurecer nesse sentido de entender o papel que a atleta profissional tem no portfólio dela. Do tipo, ó, para vender, eu vou usar o influencer. Mas o atleta profissional é aquela pessoa que vai fazer os 10K para baixo de 35 minutos, 34 minutos, 30 minutos, que nenhum Sim, influencer meu vai fazer, mas vai mostrar que o meu produto é performance, que meu produto é sim. bom para todo mundo. Então, Sim, sim, exatamente. Senão não tem como. Senão vai perder completamente o esporte se vai nessa pegada, hum, né? E as empresas não se conscientizarem também. É isso. Quem disputa a bolsa, ótimo. Quem não disputa a bolsa, quem vai deixar de estudar, de fazer as coisas para poder só treinar? é, Eu, por exemplo, eu não conseguia me imaginar parando assim para pensar, e eu já conversei outro dia com um atleta meu que ele também é influencer e quer ir para a Paralimpíada e tudo mais. A gente estava conversando disso e eu falei para ele, eu não consigo me imaginar, na minha época que eu treinava, ter cabeça para gravar algum vídeo, entendeu? Até é, porque quando eu tinha que fazer qualquer gravação, e tinha, por exemplo, às vezes vai um lançamento da Nike, alguma coisa. Nossa, eu lembro, tinha que acordar tão cedo para passar o dia inteirinho fazendo aquilo. E era uma sessão tortura, sabe? Eu, de todas as manhãs, tem que ir, não queria ir. Então, e era só um dia. uhum, é. Pare e pensa. Porque é lógico, você pensa o atleta que ele termina um treino tá acabado, tá com a cara acabada. Você tem que gravar um vídeo ali assim, Fazer sabe? carão ali, fazer. Ou É, às vezes manda você nossa, correr no treino de novo, depois você já correu, já tá você já tá mais morto. osso do ofício, né? E Exato. como qualquer profissão, né? Tem coisa que você não gosta da profissão, mas precisa. E hoje, Sim, pelo menos, é mais fácil, né? Não vou dizer mais fácil, mas é mais acessível de você, tipo, às vezes você faz seu próprio vídeo, aí você grava no momento que você tá lá, não precisa passar o dia inteiro no sim, estúdio, sendo maquiado 25 vezes ali para poder fazer take, né? sim. Aí corre pra lá, corre pra cá, corre, faz isso, faz aquilo. Nossa, era cansativo. E na reta final que eu gosto sempre de deixar umas perguntinhas que eu sempre faço, e agora tem uma nova que tem alguma pergunta que não te fizeram, você sempre quis responder? Tipo, Ixi, acho que não. Não. Mas então eu se vou tiver lançar. alguma coisa. Claro, se tiver curiosidade, pode perguntar. Não, eu vou lançar a minha, eu vou falar pra galera aqui que quando a gente estava no offline, eu falei, Carla, você era muito braba, cara. Eu tinha medo de você. Quando eu fui mandar mensagem, quem viu a Carla no Troféu Brasil, pré-prova, ela tava assim, pá, fechada e tal. Sim. Carla Moreno, você é muito brava? Fala pra galera aí. Não sou brava. E várias pessoas me falavam isso, antipática. Teve gente que às vezes nunca veio conversar comigo porque falava, ai, a Carla é muito antipática, sabe? E daí as pessoas vinham me falar, me conheciam e falavam assim, nossa, mas me falaram que você era tão antipática, eu não acho, sabe? Falaram, não, é que às vezes as pessoas que são assim mais sérias, que elas não são tão relaxadas, assim, né, Uhum. de estar mais extrovertida, elas às vezes podem passar por isso. Ah, então eu vou aproveitar e vou contar uma história. Posso? Tem tempo aqui? Claro. Do... você está falando da antipática? Do Uhum. meu médico. Então, eu tenho um médico que cuida de mim desde 2006. Ele é lá de Santos, Dr. João Francisco, vulgo Kiko. Eu mudei para Santos em 2003, de 2003 para 2004. E eu treinava na Unimonte, a Unimonte me ofereceu patrocínio, eu fui para lá, eles tinham uma piscina de 50 metros na época e tudo mais. Bom, e eu nadava nessa piscina aí. E eu conhecia pouca gente, eu conhecia mais o pessoalzinho ali do triatlon, né? O celeiro ali tava tudo ali, Ali Oscar era. Galinhos, minha cheira, todo mundo, Fred, tudo. Eu conhecia essas pessoas e eu Uhum. era muito tímida. Então eu chegava assim, era, sabe? E fazia meu treino. E o doutor João, ele é primo do Chiro, ele estava lá com o pessoal, então às vezes eu caía na raia dele, só que eu não era aquela pessoa que ia chegar lá na raia e falar: Oi, tudo bem? Ai, eu sou a Carla, não sei o que tem, não. Chegava lá e. Não, eu chegava assim, de cabeça baixa, entrava na raia e nadava, fazia meu treino e ia embora. Só que daí eu nadava melhor que ele, então eu dava volta nele, ficava dando volta. E ele parava, acho que ele queria, sei lá, falar alguma coisa, eu nunca parava. Aí eu fazia faculdade lá também. Aí
Um dia chegou uma amiga da faculdade e virou e falou assim: Nossa, o doutor João odeia você. Eu falei: Quê? O Odeia. doutor João odeia você. Aí depois foi outra pessoa, virou e falou assim: Nossa, o doutor João odeia você. E eu: Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Nem sei quem é esse cara pra me Não odiar, né? sei, não sei quem é esse cara. Não, ele é médico, não sei. Eu nunca passei com ele, não conheço ele. O que que eu fiz? Não, ele não gosta de você. Aí não sei o que, ele não gosta de você. Aí um dia até falei pro Chiro, né? Não esquenta não, aquele jeitão do Chiro, sabe? Não esquenta não, fica assim mesmo, não sei o que tem. Se ele não me conhece, como que ele fala que ele me odeia? O que que eu fiz pra ele? Aí eu fazia fisioterapia com a esposa do Fred, né, a Hum. Roberta. E eu tive uma apendicite bem assim, difícil de descobrir. E eu tava com muita dor, e eu tava ruim. Um dia que eu fui fazer fisioterapia, né? Eu tava fazendo massagem assim, e eu tava sentindo muita dor. Ela virou e falou assim: e lá assim, todo mundo passava com o doutor João. E aí ela virou e falou assim: eu vou ligar para um médico para ele vir te ver. Eu: não precisa, não precisa, não precisa. Eu lá: Podem. não, vou chamar, fica aí, deita aí. Ela pega o telefone assim, e ela liga: Alô, Kiko? Quando ela falou Kiko, ele não, eu Cristina Marques, ele não, Ele não, pelo amor de Deus. Ficou até boa da apendicite na hora, né? ele não, ele não. Aí ela assim, pra mim, fica quieta, fica quieta. E ela chamando ele. Aí ele foi lá, né? E daí, antes dele chegar, eu falei assim, e ele fala pra todo mundo que ele não gosta de mim. Como você chama um cara desse pra me atender? Aí, bom, ele teve que ir lá, né? E tudo mais. Ele me levou pro hospital, ele que me internou, ele que fez Hum. tudo, né? Aí, e eu quieta, muda, assim, sabe? Morrendo de medo até. Falei assim, nossa, ele não gosta de mim, né? E que ele vai operar aí, né? É. Aí, no dia seguinte, lá no hospital, virei e falei assim: é, queria fazer uma pergunta. Ele virou e falou assim para mim: faça. Eu falei assim: não, sabe o que acontece? É que você não gosta de mim, eu queria saber por quê. Eu assim, não gostava, mas agora eu já gosto, porque eu já vi que você não é a pessoa que eu pensava, não sei se tem. Então, assim, tá vendo? Às vezes a gente Uhum. faz um pré-julgamento de uma pessoa sem Uhum. conhecê-la. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: uma coisa é você ter alguma empatia por uma pessoa, por outra, tipo assim, essa pessoa aqui eu gosto mais ou não. Por exemplo, você está assistindo Tour de France. Você não tem uma pessoa que você está Sim. torcendo, o outro não, mas não porque você não gosta do outro. Se eu estiver torcendo para o Jonas, é porque eu não gosto do Pogacar? Não. Ou se eu estou torcendo para o Pogacar, é porque eu não gosto do Jonas? Não. Uhum. Mas porque você teve aquela afinidade, assim como tinha gente que não me conhece e estava torcendo para Sandra, tinha gente que não conhecia a Sandra e estava torcendo para a Carla, é normal isso, ou para a Mariana, enfim. Aí eu sempre falo para as pessoas: não tire conclusões, sabe? Não façam pré-julgamento sem conhecer as pessoas, sabe? Porque vai saber. Agora, eu conheço uma pessoa, ela é super arrogante, ela é prepotente, não gosto dela. Aí, Tem beleza. todo... beleza, É, você tem todo o direito, né? mas às Sem vezes não. conhecer. Não, mas é porque era a sua cara de prova, né? Você falou que ficava bem concentrado também, não ficava, não tinha Sim, papinho, você estava ali para um objetivo, né? sim, sim. E qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? A disciplina. Eu acho que a disciplina, sabe, de sempre ter regras, Uhum. sabe, desde pequena. Eu não sei o que seria da minha vida sem esporte, essa é a verdade. Eu não sei como que é não treinar, porque todos os dias eu treino. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é como eu beber água, é eu treinar, sabe, assim. E é isso, é você aprender a ter disciplina, a ter respeito pelas pessoas, porque o atleta, quando ele está ali na competição, por mais que todos querem ganhar, existem respeitos. Uhum. Então você também aprende a lidar com isso que às vezes, né, as pessoas no dia a dia assim não têm. E agora que já foi o top 100, já foi o pódio 100, já foi tudo, qual que é o seu sonho hoje? Eu acho que eu sou uma pessoa realizada.
super realizada. Eu acho que eu consegui conquistar tudo que eu gostaria na minha vida. Tudo. Assim, não tem nada assim que eu falasse assim pra você, eu tenho um sonho. Não, não tenho. Eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa em paz, sabe, comigo mesma. Uhum, É, às vezes eu paro para pensar assim em tudo que eu já fiz, né? Assim, de todos os números que eu alcancei nos meus treinos e tudo, e eu paro e penso, caraca, como que eu consegui fazer, sabe? Assim, uhum, como que o corpo nosso pode ir tanto, sabe? E por mais que eu esteja muito mais velha e não faça, estou muito aquém do que eu fazia, uhum, mas eu sempre busco algo que me motive a estar com aquelas sensações, sabe? Então, uhum, assim, por mais que eu não treino só, eu vou ali e faço qualquer coisa. Não faço qualquer coisa. Estou sempre focada fazendo algo que eu tenho em mente de fazer, mas não um sonho, e uhum. sim o meu lifestyle, minha meta de vida, assim. Que bom, bom poder conversar com você. Tirei a impressão. Não, a gente Sei. já estava conversando aqui já, mas é muito legal. Assim, acho que dos objetivos que, né, quando a gente começou a falar hoje, você falou, não te conheço, não tinha te visto ainda. E Só nos vídeos, eu só te dos vejo vídeos, pela né? internet. Mas acho que uma das missões que eu tenho aqui também, quando eu assumi o Mundo Tri, é contar a história do esporte. Então, talvez você tenha falado um pouco do livro, eu Sei. esteja gerando um pouco de dados aqui para esses livros também, e como eu ouço o Michel também falando, e uma das coisas que eu mais defendo e mais bato pé, se acabou falando, que é não existe esporte sem ídolo, e para mim o ídolo é o atleta profissional. Então, a gente não ensaiou isso, tá, galera? Ela falou e é uma coisa que eu já falei isso outras vezes, eu adoro essa frase e esse impacto. Então, assim, quando eu posso contar um pouco da história do triatlo, eu sinto que eu estou devolvendo um pouco também para o esporte e mostrando quem chegou antes, quem capinou esse lote aqui, antes da gente Sei. chegar e agora ter tudo bonitinho aqui, mas quem estava lá atrás e representou o nosso país, contar a história do nosso esporte aí. E você, claro, que era uma das principais aí, peças, né, desse quebra-cabeça aí do triatlo. Então, te Ah, agradecer. eu fico muito feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa que pus um grãozinho de areia na praia, sabe assim? Uhum, É isso, eu me vejo dessa forma. Eu acho que cada um que passou pelo esporte tem esse mesmo grão que eu também tenho. Não uhum, sou mais ou menos que ninguém. E vejo que cada um está escrevendo a história. A Jennifer hoje, a Vitória, a Luísa, a Pamela, que são gerações uhum, já depois da minha, todas elas estão, e até as que estão brigando também uhum. e não estão ainda chegando ali, mas estão ali competindo na elite, estão se esforçando, estão disputando, todas fazem parte da história do nosso esporte. Não só as mulheres, os homens Uhum. também, mas é que eu estou puxando saco só para as mulheres agora. Tem que puxar, tem que puxar. É isso. Muito, muito obrigado pelo papo. Nada. E é isso, galera. Esse foi o MTCast com Carla Moreno. Até semana que Valeu. vem.